Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 14 de outubro de 1934, lição 2, o cristão e sua Bíblia. Atos capítulo 8, verso 26 a 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que é deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém a adorar, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei eu, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse, e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirada a sua sentença. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Texto áureo. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119, verso 97. Resumo da lição. Um adorador estudando a sua Bíblia, versos 26 a 28. Um instrutor desejado e encontrado, versos 29 a 31. Uma passagem difícil de se compreender, versos 32 a 34. Um ouvinte atento em aprender, versos 35 e 36. Praticando o que ouviu, versos 37 e 38. A felicidade de observar a palavra, verso 39. A palavra de Deus escrita tem sido uma fonte de conforto, de instrução e de repreensão, tanto durante a velha como a nova aliança. Deus assim tem determinado desde que ordenou, por Moisés, que a lei escrita fosse lida diante de todo Israel, homens, mulheres, meninos e estrangeiros que habitassem em Israel, para que aprendessem e temessem ao Senhor e cuidassem de fazer tudo o que a palavra mandava. Deuteronômio capítulo 31, versos 9 a 13. Josué praticou leitura, capítulo 8, versos 34 e 35. Josias, rei de Judá, mandou o seu escrivão ler o livro da lei, na sua presença, segundo Reis, capítulo 22, versos 10 e 11. Esdras leu algo do livro diante de todo o povo e houve um grande despertamento. Neemias, capítulo 8, versos 1 a 12. O salmista diz que o homem bem-aventurado tem prazer em meditar dia e noite na lei do Senhor. Capítulo 1, verso 2. O mordomo da rainha Candace fizeram uma longa viagem para adorar a Deus em Jerusalém, o que mostra a fome daquela alma, e na volta a palavra de Deus era a sua meditação. Ainda que sejam poucos que, entre os ricos e de elevada posição, buscam a Deus, contudo encontra-se um bom número de pessoas elevadas entre homens que, na palavra de Deus, têm tido o seu prazer. O eunuco não entendia a parte que estava lendo e onde poderia ele encontrar um instrutor no deserto? Mas Deus, que faz tudo bem, tira o evangelista Filipe, que era um dos diáconos em Jerusalém, do meio de um grande avivamento em Samaria, e o manda, por indicação do anjo, ao encontro desse eunuco no deserto. O Espírito Santo dirige Filipe como deve chegar ao carro em que está viajando. O interessado e, ainda mais,
dá-lhe ocasião para se tornar um instrutor. Filipe logo começa a mostrar a fidelidade e a veracidade das Escrituras. O que o profeta escrevera cerca de 700 e tantos anos antes cumpria-se agora ali. Esta profecia que lera o eunuco falava de Jesus. Quem auxiliava Filipe a explicar a Escritura, com certeza, foi o mesmo que antes o guiara ao deserto, o Espírito Santo. Este é o autor da palavra, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, e ao mesmo tempo é o seu melhor instrutor, João 14, 26 e 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 a 13. A palavra de Deus fez com que o interessado se dispusesse a obedecê-la. Está escrito: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Ao ouvir a explicação, o eunuco logo pediu o batismo nas águas, e tendo feito a confissão de sua fé, tornou-se observador e praticante da palavra. Quem atenta bem à palavra e é fazedor da obra, será bem-aventurado no seu feito. Tiago capítulo 1, verso 25. O mordomo mor atentou bem ao ensino, batizou-se e, jubiloso, podia então continuar a viagem.